nosso momento de harmonização, que é um momento em que a gente se concentra tanto para nossa harmonização interna, quanto para a energia da casa. Já é um momento de tratamento, já é um momento em que a espiritualidade de luz já consegue acessar melhor o nosso campo de energia e já ir nos intuindo com boas palavras, intuindo para que a gente tenha boas atitudes durante a semana, para que a gente vá refletindo aonde durante essa semana que eu podia ter feito melhor. Que a gente possa usar esses 10 minutinhos para poder refletir. Como foi essa semana? Como foi que eu me portei? Como foi que eu me comportei? Cada um olhando a própria ação. Diante da ação do outro, que eu não tenho como controlar, aquela raiva que eu passei no trabalho, na convivência dentro de casa com os meus, como que eu reagi? Porque o mais importante não é o que nos aconteceu. O mais importante é como eu reagi de acordo com aquilo que aconteceu. Como que eu consigo, até onde eu consigo controlar, até onde eu consigo seguir a moral do Mestre e fazer o que Jesus faria. Será que durante a semana eu fui pensando e refletindo o que Jesus faria nessa situação? Que durante a nossa próxima semana agora, a gente possa colocar essa frase no nosso dia a dia, o que Jesus faria nessa situação? E que a gente possa fazer aos outros apenas aquilo que gostaríamos que fizessem conosco. Que a gente utilize esses minutinhos da harmonização que precedem a palestra para refletir, para cantarmos, irmos acompanhando as canções, escutando as canções, deixando essas canções ir tocando o nosso coração, prestando atenção nas letras, para que a gente use isso como a nossa oração, como a nossa limpeza. Tudo tá bom em Jerusalém, quanto na Betânia, em Jerusalém, como foi caminho, verdade e vida, como ainda. Sabemos curar com céus, junto ao velho tanque de Siloé, numa tarde linda de primavera, outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi meu bom Jesus que nos ensinou, junto ao Lago Azul de Jerusalém, caridade e luz, bondade, amor, verdade e fé. Tanto no amor em Jerusalém, quanto na Betânia em Jerusalém, ele foi caminho, verdade e vida. A solidão vem, ela quer me destruir, e o pânico me fala que eu não posso mais sorrir. Me sinto preso em mim mesmo,
Não sei de onde veio todo esse medo, e a culpa quer me convencer de que isso vem de mim, pondo pensamentos de que não é fácil assim, que eu devo sonhar menos, poupar os meus talentos. Mas isso não é o que o meu pai disse pra mim. Eu ouço a sua voz, 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 dizendo pra mim: seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escuto em mim. Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escuto em mim. E vai ser sempre assim. E vai ser sempre assim. Eu ouço a sua voz, 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 dizendo pra mim: seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, eu te escuto em mim. Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escuto em mim. Vai ser sempre assim. E vai ser sempre assim. E vai ser sempre assim. E vai ser sempre assim. Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escuto em mim. Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Senhor Jesus, nesse momento nós pedimos que a espiritualidade superior se faça presente nesse local, que os nossos anjos guardiões estejam conosco. Pedimos que a palestrante da noite seja intuída, para que ela diga o que a espiritualidade espera de nós. Pedimos que a água dessa casa seja magnetizada, para que todo aquele que beber da água possa usá-la como remédio. Pedimos que todos os irmãos que tenham que estar nesse lugar sejam recebidos de braços abertos e que tudo ocorra conforme o planejamento da espiritualidade. Que assim seja. Graças a Deus. Olhos. Se os teus olhos forem bons,
todo o teu corpo terá luz. Olhos, patrimônio de todos. Encontramos, porém, olhos diferentes em todos os lugares. Olhos de malícia, olhos de crueldade, olhos de ciúme, olhos de ferir, olhos de desespero, olhos de desconfiança, olhos de atrair a viciação, olhos de perturbar, olhos de registrar males alheios, olhos de desencorajar as boas obras, olhos de frieza, olhos de irritação. Se aspiras, no entanto, a enobrecer os recursos da visão, ama e ajuda, aprende e perdoa sempre, e guardarás contigo os olhos bons, a que se referia o Cristo de Deus, instalando no próprio Espírito a grande compreensão suscetível de impulsionar-te à glória da eterna luz. Boa noite, gente. Você abriu aleatório ou foi? Você vê que nada é por acaso, né? Todas as mensagens, elas acabam encaixando. Você nem sabe qual que é o tema da noite, sabe? Pois é. Então, assim, a gente vai ver que está completamente afinizado com o que nós vamos estudar hoje. Nós vamos falar hoje sobre a parábola dos dois irmãos, ou a parábola dos dois filhos. Uma parábola muito conhecida da gente, muito conhecida. Inclusive, assim, eu sempre assisti pregação dessa parábola. Só que acontece que a gente conhece essa parábola com outro nome, que é a parábola do filho pródigo. E a gente, eu pelo menos, né, não sei, às vezes vocês aprenderam diferente. Eu tenho certeza que vocês conhecem a parábola do filho pródigo. Eu aprendi a parábola do filho pródigo focando em quê? No filho pródigo. Focando no filho pródigo. Foi assim que eu aprendi. E falando do filho pródigo, do arrependimento do filho pródigo, que o filho pródigo pediu herança, foi, depois ele voltou, o pai recebeu ele de volta. E na minha cabeça, era o filho pródigo. Quando eu fui fazer um estudo um tempo atrás, aí eu falei assim, gente, eu vou falar sobre o quê? Aí porque assim, eu não tenho mediunidade de escutar, não. Mas eu escutei. Falou assim comigo. Parábola do filho pródigo e o sentido da vida. Assim, parábola do filho pródigo e sentido da vida. Parábola do filho pródigo e sentido da vida. Primeiro, o que tem a ver o sentido da vida com a parábola do filho pródigo? Número 2. Parábola do filho pródigo, um trem tão batido desse? Aí falou assim, falou de novo. Parábola do filho pródigo e o sentido da vida. Eu falei assim, pronto. Segunda vez, eu tenho uma característica, sou muito obediente, eu sempre fui muito obediente. Eu falei assim, então eu vou estudar a parábola do filho pródigo de novo, estou cansada de saber uma ova, porque na hora que eu fui estudar a parábola do filho pródigo, eu fui ver realmente o contexto que a parábola do filho pródigo foi falada, e assim, estudar profundamente as nuances e descobrir que não era um filho só. A gente sabe, teoricamente, que são dois. Mas a gente preocupa com o pródigo e esquece do outro. Porque a gente acha que o outro tá certo. O foco não é voltado pro outro. Então eu falei assim, gente, essa parábola não é a parábola do filho pródigo, é a parábola dos dois filhos. Porque aí o ensinamento de Jesus, ele não estava focado só no pródigo. Ele estava focado nos dois filhos. Nos dois filhos. E aí que eu fui perceber que realmente tem tudo a ver com o sentido da vida. Então, todos os estudos que a gente faz sobre o Evangelho, é primordial que a gente contextualize. Por quê? Jesus já falava em parábola para ser atemporal. Por isso que ele falava em parábola. Se ele não quisesse que o negócio fosse atemporal, ele não teria falado em palavra, ele teria feito mandamentos. Igual foi feito os 10 mandamentos na época propícia dos 10 mandamentos. Ele não fez mandamento, ele contou parábolas. Ele quis trazer para nós o ensinamento. Beleza. Qual é o contexto dessa parábola quando Jesus falou sobre ela? Naquela época, existiam 3 datas especialmente em que os hebreus eles tinham que ir a Jerusalém. E uma dessas idas a Jerusalém, Jesus chamou os apóstolos e falou com eles, assim, ó, vamos para Jerusalém. No caminho de Jerusalém, Jesus encontrou
com os fariseus, com fariseus e com escribas. Isso era mais ou menos no fim do 2º ano de pregação de Jesus, que Jesus pregou de 30 a 33 anos. Então, estava um murmurinho danado de que Jesus, né, o impacto da presença dele, não existe pessoa que não conseguisse sentir a energia de Jesus, podia até não seguir ele, mas a energia dele não passava desapercebida, não tem como passar desapercebida. Então, como que aquele homem que veio falar, que se colocava tão bem, que falava tão bem, que tinha uma energia tão forte, por que aquele homem andava? Perdoava, acolhia prostituta? Ele andava e almoçava e jantava na casa de publicano? Ele conversava com samaritano? Ele só andava com gente que era à margem da sociedade? Ele não escolheu nenhum fariseu para ser seu discípulo? Ele não escolheu nenhum escriba para ser seu discípulo? Ele não escolheu nenhum sacerdote para ser o seu discípulo? Ele escolheu quem? Pescador, homens comuns e publicanos. Um deles era... eu esqueci, ele era religioso, mas era uma... Eu esqueci agora a nomenclatura deles, era uma classe de religiosa, mas uma classe de religiosa muito... que era olho por olho, dente por dente. Tá na ponta da minha língua e eu esqueci agora. Tá a cara do apóstolo na minha mente. Esqueci, daqui a pouco eu falo. Daqui a pouco eu lembro. Então, ele pegou o povo da margem e foi chamar para poder pregar junto com ele. Você é um camarada esquisito que é esse, né? Então, o burburinho entre os fariseus, entre os sacerdotes, entre os senhores da lei, né? Os escribas. Beleza, mas quem é esse, né? Então, Jesus parou perto dos fariseus, nessa ida, né? De um grupo de fariseus, nessa ida para Jerusalém, e foi falar com eles a respeito de algumas questões. Foi falar a respeito de algumas questões. E nessas questões que ele foi falar, ele contou 3 parábolas. A primeira parábola foi a parábola da ovelha perdida. Aí ele contou, né, que um pastor tinha 3 ovelhas, tinha 100 ovelhas. Dessas 100 ovelhas, uma ficou perdida. Ele deixou as 99 e foi atrás dessa que estava perdida. Na hora que ele achou essa ovelha que estava perdida, ele regozijou-se, colocou a ovelha no ombro e trouxe a ovelha de volta. Depois ele contou a parábola da dracma perdida. Dracma é uma moeda grega. E ele falou também, olha, uma mulher tinha 10 moedas e ela perdeu uma moeda. Ele deixou as 9 moedas e ela foi atrás da ovelha, da dracma perdida, com lamparina para achar, e quando achou a dracma perdida, regozijou-se. Então, e aí ele emendou com a parábola do filho pródigo. Então ele falou, aí nós vamos fazer um miudinho da parábola, para a gente poder identificar as nuances que Jesus quis chamar a atenção. Jesus não estava conversando com qualquer um, gente. Jesus estava conversando com pessoas que conheciam a palavra de Deus. Esse ensinamento aqui ele foi dado para pessoas, porque ele é um ensinamento profundo. Ele não foi dado para pessoas aleatórias, ele foi dado para pessoas que conheciam a palavra de Deus. E aí ele disse o seguinte, aí nós vamos ler a parábola, porque nós vamos parando para poder analisar os trechos dela. E disse, certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai, pai, dá-me a porção que me cabe da propriedade. Ele repartiu os recursos entre eles. Primeira parte. Primeiro ponto aqui. Quando ele fala que o filho pediu a parte que lhe cabia, ele mostrou que o pai repartiu. O que ele quis mostrar para os fariseus? Que o pai não se revoltou com o filho. E isso é muito sério naquela época, por quê? Porque naquela época vigorava
a lei da primogenia. O que era a lei da primogenia? A herança, ela era direito do filho mais velho. O filho mais novo, ele não tinha direito à herança. Ou seja, o pai repartiu, deu para os dois. Ele não deu para um só também não, ele deu para os dois. Ele deu a parte da herança para os dois. Ou seja, ele deu para o filho mais novo, para além do que ele tinha direito. Ele recebeu o que ele não tinha direito de receber. Ele recebeu para além. E o pai entregou tranquilamente. Apenas, gente, para quem recebia, para filho mais novo, pedir a herança antecipada, era a pena de morte por apedrejamento. Nós não estamos falando de sociedade, mas não filho em direito igual, não. O filho não era admissível que o filho pedisse antecipação de herança. Era morte por apedrejamento. E o pai, ele não decretou a morte do filho que pediu por apedrejamento. Ele entregou a parte que ele considerava que lhe cabia. Beleza. Aí vamos continuar. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se do seu pai para uma região distante. E lá dissipou sua propriedade, vivendo dissolutamente. Depois dele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa. E ele começou a passar necessidade. Segunda parte. O que o filho fez? O filho, diante daqueles bens materiais que ele recebeu, ele, por decisão, por livre-arbítrio, ele decidiu se afastar-se da casa do pai. Olha, eu decidi buscar aquilo que o mundo me oferece, que é um direito que Deus dá para nós. Todos os dias, gente, todos os dias nós temos escolhas. Deus, ele é tão misericordioso conosco que ele nos dá escolhas. Nós temos o direito de escolher o que nós queremos fazer. Em momento nenhum ele aponta o dedo na nossa cara e fala assim, olha, você vai fazer essa escolha? Não. Ele não fala isso com a gente. Ele nos dá a liberdade de escolher. Se nós escolhermos ficar na casa do pai, ou se nós escolhermos sair e nos desconectar com o pai, a decisão é nossa. Só que nós vivemos sob a égide de uma lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito não é punição. Lei de causa e efeito não é castigo. Lei de causa e efeito é responsabilização. A cada ato que praticamos, a cada escolha que nós fazemos, em tudo na vida, aquela escolha vai ter uma repercussão. Nós estamos preparados para poder assumir a repercussão que a nossa escolha gerou? É a única coisa que Deus fala conosco. Fala assim, olha, você vai escolher, meu filho. Você tem direito de escolher o que você quiser. Mas a repercussão da sua escolha é sua. Não é de mais ninguém. Aí vem um sábio ditado popular que fala assim, o que é da gente, a gente não coloca na porta de ninguém. E não coloca mesmo, gente. O que é da gente, a gente não coloca na porta de ninguém, não. Não tem como a pessoa se responsabilizar por atos que nós cometemos, não. A responsabilidade é nossa. A escolha é nossa. Não adianta a gente terceirizar. Falei isso com o Diego hoje. Porque o Diego, falei com você hoje te dando banho. Ah, porque eu converso na sala, porque os meus colegas conversam comigo. Ué, mas peraí, a sua boca tá na cara de quem? Na sua ou na deles? Porque a boca deles tá na cara deles, a sua boca tá na sua. Eles conversam com você, a sua boca pode ou conversar com eles, ou rir sem parar e não parar de rir, mesmo a professora pedindo, ou então falar com eles assim, gente, agora não é o momento adequado para conversar. Vamos deixar pra gente conversar na hora do intervalo. Peraí que a tia tá explicando no quadro. O momento agora é de prestar atenção. Porque é fácil. Você virar e falar assim, ah, mas a culpa, mamãe, a culpa é do fulano de tal. É o fulano de tal que me leva pro mau caminho. Ué. Mas eu passo vergonha. Não tô fazendo você passar vergonha, não. Eu tô contando uma coisa que aconteceu. Eu tô falando mentira? Tô falando mentira? Não. Ah. Tô contando um fato que aconteceu. Exemplo disso. Tô dando de exemplo. Um fato que aconteceu. Você tá fazendo passar vergonha. Não, me desculpa. Ninguém tá te julgando, não.
Eu estou contando que é o que a gente faz, que você faz, eu faço, todo mundo faz. Todo mundo faz. É igual o professor quando vira aluno, faz a mesma coisa que os alunos dele faz. Não é assim? Então todo mundo faz. Só que a gente precisa assumir a responsabilidade das escolhas que a gente faz. Não adianta de terceirizar ela. E aí, o que ele fez? Ele fez o que a gente faz também. Porque em vez dele voltar para o Pai, não. Ele continuou buscando nas coisas do mundo e confiando em quem não devia confiar. Porque nesse momento que ele foi, ele podia ter voltado imediatamente. Ele podia ter retornado. Só que ele não retornou. O que ele fez? Aí ele continua aqui, ó. E partindo, associou-se a um cidadão daquela região que o enviou para os seus campos para apacentar os porcos. Gente, naquela época, apacentar os porcos era gravíssimo. Era pior, era mais humilhante de todas as funções que existia. Era mais humilhante do que ser escravo. Porque o porco, a gente sabe que o porco para os hebreus é um animal imundo. Nós não estamos falando do porquinho nosso, não, que tem gente hoje que até cria porquinho em casa, não. Nós estamos falando há 2000 anos atrás. Há 2024 anos atrás. Em que aquela sociedade... O que pior podia, o que mais humilhante poderia colocar ele? Apacentar o porco. Não bastasse ter colocado ele para apacentar o porco, nem a comida do porco ele podia comer. O nível de humilhação que ele sofreu. Mas foi escolha de quem? Foi escolha dele. Porque nesse momento aqui ele podia ter retornado para a casa do pai. Ele não quis retornar. Ele quis insistir naquela situação. Ele quis permanecer ali. Ele quer se insistir naquela mesma decisão, naquele mesmo caminho. E é isso que a gente faz. A gente tá vendo que o negócio não tá dando certo. A gente tá vendo que aquelas escolhas não são as melhores escolhas para nós e a gente não consegue sair dela. A gente continua escolhendo a mesma coisa. Continua escolhendo a mesma coisa. Aí ele falou aqui, ó. Ele desejava saciar com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Ou seja, nem comida ele tinha. O Emmanuel, ele fala uma passagem aqui que eu queria ler para vocês. Que ele fala assim, olha, os filhos pródigos não respiram somente onde se encontram o dinheiro em abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando em posições diversas. Grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência, destinando venenos intelectuais indignos de concessão de que foram aquinhoados. Artistas preciosos gastam por vezes inutilmente a imaginação e a sensibilidade em venturas mesquinhas, caindo afinal nos desvãos do relaxamento e do crime. Em toda parte vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde e de oportunidade. Porque a gente pode achar que nesse caso, que as coisas do mundo, gente, é só dinheiro. As coisas do mundo não é só dinheiro, não. Nós não estamos falando aqui só de dinheiro. Até porque Deus não condena a riqueza. Deus, em momento nenhum, ele condena a riqueza. Ele não poderia condenar a riqueza se Deus é progresso e precisa da riqueza para que o progresso aconteça. Agora, como que a gente está usando a riqueza que foi entregue a nós? E aí nós vamos mais além, nós não vamos na riqueza, não. Como que nós estamos usando os dons que Deus nos deu? Será que nós estamos levantando a enxada contra o nosso Senhor? Ou será que nós estamos pegando a enxada que Ele nos ofereceu e trabalhando na terra, como Ele quer que a gente trabalhe? O que eu tenho feito com a inteligência que Deus me deu? O que eu tenho feito com a oratória que Deus me deu?
O que eu tenho feito com a criatividade que Deus me deu? O que eu tenho feito com os dons que Deus me deu? O que eu tenho feito com o dinheiro e a prosperidade que Deus me deu? O que eu tenho feito com o cargo que Deus me deu? Com a faculdade que Deus me deu? O que eu tenho feito? O que eu tenho feito da minha vida? Será que aquilo que eu recebi de Deus, eu estou usando somente em meu benefício? Ou eu estou, pelo menos um pouquinho, dividindo isso com alguém que precisa? Que tem várias formas de dividir, gente. A gente não divide só dinheiro, não. Tem várias formas de caridade. A caridade não é só financeira, não. Não é só dar um prato de comida, não. Isso é o mais fácil de fazer. Entregar uma cesta básica é o mais fácil de fazer. O mais difícil é isso. É a gente colocar o que a gente tem, que Deus nos deu, a serviço do outro, para ajudar o outro. Isso que é o mais difícil. Porque todos nós temos dons, todos nós temos faculdades, todos nós temos características positivas que podem ser usadas a nosso benefício e do outro também. Só que aí a gente vai sendo criado, vai se envolvendo numa sociedade que vai deturpando as coisas. Eu estava pensando sobre isso esses dias. Por quê? Porque a gente, às vezes, sob o pretexto de não ficar vaidoso, a gente acaba se escondendo atrás de uma falsa humildade. Que a pessoa vai lá e fala assim com você, ah, fulano, mas não sei, assim, te dá um elogio e você fala assim, não, nem isso não, não, que é isso, eu não sou assim não. E se você fala assim, muito obrigada, eu recebo seu elogio, a pessoa já fala assim, ah não, olha, a pessoa ali não tem humildade nenhuma. Só que é um equívoco. Isso faz com que a gente se imbua numa culpa que a gente não tem que carregar e numa falsa humildade que a gente não precisa ter. Onde está o problema da vaidade? O problema da vaidade não é reconhecer o valor que a gente tem. O problema da vaidade é a gente colocar o nosso valor acima dos outros, não reconhecendo o que os outros têm e não percebendo que ao lado dessas nossas qualidades nós também temos defeitos, assim como o outro tem qualidades e defeitos. E eu estou usando essa minha qualidade para mim, para o meu benefício e o benefício do meu círculo estreito, de pessoas? Ou eu estou colocando essa minha faculdade, eu estou usando ela para expandir para os outros, para ajudar os outros? Então nós estamos meio confusos com o conceito de humildade aí. Porque ser humilde, como diz uma amiga minha, humilde, porque aí você está sendo humilde. Você não está sendo humilde, você está sendo humilde. Porque você, na frente dos outros, você fala assim, mas no fundo tá aquele poço de vaidade. Mas para os outros, tá humilde. Não, muito obrigada, fulano. Eu reconheço mesmo, eu sou boa nisso mesmo. Mas eu ser boa nisso não significa que eu sou melhor do que você. Porque eu sou boa nisso, mas você é boa naquilo. Eu sou boa aqui, você é boa ali. Você faz tão bem o que eu não consigo fazer. Por quê? Porque cada um de nós... Olha, mas você está fazendo tão bem isso que você consegue fazer em prol de quem? Em prol só de você ou em prol do outro também? Essa sua característica positiva, você está expandindo ela para os outros? Ou você está usando ela só para você? No seu benefício. Então, afastar do Pai é muito maior do que viver a vida mundana, a vida do mundo. Existem pessoas que vivem a vida do mundo e estão conectadas com o Pai. Estão conectadas com o Pai. É importante a gente estar dentro do templo? É.
É importante a gente estar dentro do templo, por quê? Porque nós ainda temos muita facilidade em cair, nós temos muita facilidade em ficar deprimidos, nós temos muita facilidade de ter pensamento negativo. E quando a gente congrega em comunidade, aquele momento que você fraqueja, vem o outro e te puxa. Graças a Deus a gente não cai todo junto. Deus, obrigado, Senhor. Porque na hora que uma cai, a outra fala assim, fulano, levanta. Ó, peraí, não é bem assim não. Uma puxa a outra, por quê? Por quê? Porque cada hora é uma que dá uma desequilibrada. Isso é normal. A vida é assim. Nós somos espíritos em evolução. Todo mundo cai. Todo mundo errapa. Todo mundo sai do acostamento. Mas aí na hora que você tá junto, você fala assim, nossa senhora, sai do acostamento. Uma vai lá e te puxa para a via principal de novo. Porque foi isso que aconteceu, que aí precisa da gente querer voltar para a via principal. A gente precisa voltar e falar assim, ó, pelo amor de Deus, eu tô saindo do curso, me puxa de volta. Ou, na hora que alguém for lá e te buscar, você aceitar e falar assim, não, eu vou aceitar, por quê? Porque eu tô precisando agora, nesse momento, de voltar e me reconectar com o Pai. Que foi o que ele fez. Que foi o que ele fez. Ele virou e falou assim, olha, continuando, mas caindo em si disse, quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães? E eu aqui pereço de fome. Após levantar-me, irei ao meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze a mim como um dos seus assalariados. Levantando-se, dirigiu-se ao seu próprio pai. O que é isso aqui? Isso aqui significa que ele se movimentou. Olha, caindo em si. Primeira coisa que ele fez foi o quê? Foi reacessar consigo mesmo. Falar assim, ó, peraí, gente. Peraí. Meu pai tem gente que trabalha para ele. E trata essa gente que trabalha para ele com tanta dignidade. Por que eu tô passando por isso? Tem alguma coisa errada. O meu pai, ele não trata os seus funcionários igual esse homem está me tratando. Nem o escravo. Nem o escravo. Aí vem a segunda fase, que é arrepender. Fala assim, poxa, por que eu fiz isso? Ele caiu em si e arrependeu-se. Olha, por que eu fiz isso? Aí vem a terceira fase. Não, mas peraí, eu vou voltar. Eu vou voltar, eu vou lá. Aí é a ação, é o movimento. Porque não adianta a gente arrepender e ficar parado também. É cair em si, arrepender e movimentar. Porque senão acontece o que aconteceu com Judas. Quando Jesus ressuscitou, a primeira coisa que Jesus fez foi ir no umbral buscar Judas que tinha suicidado. Judas se sentiu tão culpado pelo que ele fez, mas tão culpado que ele não se achou digno de voltar para o Pai com Jesus. Aí ele ficou lá. Então nós precisamos entender que nós temos esse amor de Pai que nos espera. Não precisa da gente ficar no fundo do poço remoendo uma culpa que Deus não quer que a gente tenha. Minha culpa, minha tão grande culpa, minha culpa, minha culpa, minha culpa. Nós não estamos aqui para discutir culpa, gente. Nós estamos aqui para resolver o problema. Olha, meu irmão, aconteceu isso, aconteceu. O que você vai fazer para que isso não aconteça de novo? Pronto. Vamos movimentar diferente? O que nós podemos fazer para poder te ajudar? Vamos movimentar diferente? Vamos fazer diferente? O que nós podemos fazer? Vamos resolver isso? Porque cada um tem um calcanhar de Aquiles. Cada um tem um calcanhar de Aquiles. Cada um de nós tem um calcanhar de Aquiles. Aquele que não derrapou no caminho, atire a primeira pedra.
Me fala que alguém que nunca derrapou. Não tem, não. Se tiver, me aparece que agora. Plasma aí, Jesus. Alguém sem ser o Senhor, né? Que nunca derrapou no caminho. Os apóstolos derrapavam direto. Mas se Jesus não conhecesse Deus, o que Jesus tinha feito? Tinha convocado os querubins e falado assim: querubins, vão todo mundo descer na terra junto comigo. Por quê? Porque eu preciso de gente perfeita para poder caminhar comigo e ensinar meu evangelho. Ele fez isso? Ele não fez. Será que foi surpresa para ele? Oh, tão pecadores. Será que é surpresa para ele? Sendo ele, Jesus, que é responsável pela criação do nosso planeta. Então não existe, gente, quem não cai. Agora, cair. O que eu tenho que fazer? Erguer minha cabeça, me arrepender, porque a gente precisa arrepender. Só que é o arrependimento com ação, não é o arrependimento preso na culpa. Porque arrependimento preso na culpa é remorso. Aí eu fico com remorso, aí só remorso. Remorso é remoer. Não adianta remoer. Remorso, remoer. Aquilo ali vai adoecer o nosso corpo. Vai nos adoecer, só serve para isso. Não, arrependi, meu Deus. Pelo amor de Deus, eu não podia ter feito isso. Eu não podia ter feito isso, eu fiz muito errado. Mas eu fiz, e agora? O que eu vou fazer para consertar isso? O que eu vou fazer para fazer diferente? O que eu vou fazer para poder me vigiar mais? E aí entra um negócio que é libertador, que se chama autoconhecimento. Se chama autoconhecimento. É conhecer os nossos limites. Conhecer as nossas fraquezas. Para quê? Para que a gente antecipe ao fracasso. Assim, olha, eu não posso ir por esse caminho não, porque não vai dar certo. E deixar de se preocupar com aquilo que os outros acham. Durante muito tempo eu fiquei pensando uma coisa. Porque há muito tempo eu não vejo TV aberta. E tudo que eu fico sabendo assim de coisas muito ruins, eu fico sabendo à medida que eu preciso para rezar. Eu não fico aprofundando, eu não fico vendo o trem. Por quê? Porque eu ainda não estou num grau de perfeição, muito pelo contrário, que eu consigo ver uma tragédia e que aquela tragédia não impacte na minha cabeça, nos meus pensamentos, na minha vibração, no meu coração e na minha emoção. Então, se eu ficar vendo aquilo reiterado, aquilo ali vai criar um plasma mental em mim que eu não vou conseguir dar conta dele e eu vou acabar caindo na minha vibração profundamente, porque eu não vou dar conta daquilo ali. Então, o que eu faço? Ah, mas isso é covardia. Onde está escrito que é covardia? Onde está escrito que você tem que encher a sua cabeça de má notícia, encher a sua cabeça de coisa ruim, encher a sua cabeça de coisas que estão sendo divulgadas, que às vezes é até mentira, para você ficar com a cabeça perturbada e ficar sem dormir, ficar sem comer, ficar preocupado com a sua família, não quer sair de casa, aí cria aquela neurose. Onde está escrito isso? Me explica. Quem tiver escrito, me explica, me mostra agora onde está escrito isso. Por Deus, eu não quero que esteja escrito por gente conectada com energias malignas, não. É por Deus. Onde está escrito? Que a gente não pode se resguardar para que a gente fique bem e estando bem a gente consiga fazer o bem ao máximo de pessoas que a gente encontrar. Allan Kardec fala isso com a gente na codificação. Tenha raciocínio crítico, minha filha. Não engula qualquer coisa que te falem. Não assimile qualquer coisa que você escuta. Faça uma análise crítica daquilo, compare com o evangelho, compare com a ciência. Veja se aquilo ali do ponto de vista da lei divina faz sentido para você. Porque a gente está aqui para viver um bem. Ah, vai ter uma felicidade completa? Claro que não, gente. Como é que a gente vai ter felicidade completa vendo os outros sofrer? Não tem como. Mas a gente consegue buscar uma paz dentro de nós, consegue. Para quê? Para que a nossa paz resplandeça e contamine quem está ao nosso redor.
E a opção de viver reclamando, de viver marmuriando, de viver vendo notícia ruim, a opção é minha. Deus não fala que a gente é obrigado a fazer isso, não. Muito pelo contrário. Ele quer que a gente resplandeça. Então não adianta a gente ficar sentado na culpa dos nossos erros. Não, peraí, deixa eu... Me ajuda, Senhor, me reconectar com a lei divina. Eu não consigo sozinho, então eu vou buscar ajuda. Converse com alguém que vale a pena. Busque alguém, busque um grupo. Olha, aconteceu isso. Eu tô muito triste, eu tô arrependido. Ok. O que nós podemos fazer para te ajudar? O que nós podemos fazer para que isso não aconteça de novo? O que você pode fazer para evitar que isso aconteça? Olha, eu sei que... Tô dando exemplo, tá, gente? Eu sei que eu tenho problema de sexualidade. E que eu tenho problema com traição. Eu não consigo resistir. O problema não é não conseguir resistir. O problema é saber que não consegue resistir e dar abertura para aquilo ali. Olha, se eu tenho problema com traição e eu não consigo resistir e eu não quero trair, o que eu vou fazer? Não vou dar abertura para aquilo ali. Eu vou evitar para que aquilo ali aconteça. Olha, eu quero parar de beber. Eu quero parar de beber. Eu quero parar de beber. Então eu sei que se eu for em certos lugares eu não vou resistir, eu vou beber. Então o que você faz? Não vai, gente. Até se sentir mais forte. Até se sentir mais forte. Nós temos que evitar aquilo que nos seduz. Aquilo que é contra a lei divina e nos seduz. Aquilo que vai levar a gente para caminhos que nos entristece, que nos aborrece. Porque às vezes a gente fica muito feliz e eufórico naquele momento. Mas depois, a dor que a gente sente não vale a pena. Eu tenho problema com furto. Tenho problema com furto. Se eu ver um negócio, eu vou furtar. Então, o que você faz? Se precaver. Não fica sozinho. Você vê que tem um negócio ali que você vai cair em tentação para furtar, desvia daquilo ali. Ou então entrega para a pessoa, para você fulano, guarda isso aqui. Não precisa nem você contar para ela, porque é um negócio constrangedor. Olha, eu sinto uma inveja terrível de uma pessoa. Eu não aguento ver o Instagram dela. Porque toda vez que eu vejo o Instagram dela, eu fico com muita inveja dela. Bloqueia ela. Bloqueia. É melhor você bloquear e não... Silencia, né? Nem sei como é que funciona esse. Silencia, né? Silencia ela. É melhor você não ver o Instagram dela para não despertar em você o que você tem de pior. Olha, eu sou muito ciumento. E o ciúme me faz mal. Então, o que eu posso fazer para poder não dar o clique do ciúme? O que eu tenho que trabalhar na minha cabeça para poder aquele sentimento? Porque são coisas naturais da gente. Cada um tem o seu calcanhar de Aquiles. Estou dando exemplo aleatório, né? Tem N outras coisas cotidianas da vida da gente. Foi o que foi vindo na minha cabeça, assim, aleatório. Então, para que a gente vai insistir numa coisa? E por isso que é importante, então, o quê? O autoconhecimento. Porque você se conhecendo... Olha, eu tenho um problema gravíssimo de reatividade. Sou muito nervosa, muito reativa. Então, aí eu já vou avisar para as pessoas, assim, gente... Não toca nesse ponto aqui não, porque se tocar nesse ponto aqui eu fico nervosa e eu vou acabar dando uma resposta que eu não vou querer dar. As pessoas confundem as coisas. Eu e a Ingrid, a gente conversa muito sobre isso, né, Ingrid? A gente tem que ser honesto nas nossas relações. Eu não posso querer mudar a Ingrid, nem a Ingrid querer me mudar. Não posso querer mudar a Milena, nem a Milena querer me mudar. E assim cada um de nós. Mas eu consigo entender o jeito dela e respeitar. A partir do momento que ela deixa claro para mim, você, Elisângela, não faz isso porque isso você me tira do sério. E na nossa relação de amizade, enquanto nós tivermos o respeito, por quê? Porque eu sei que aquilo ali vai tirar ela do sério. Para que eu vou fazer o que eu sei que ela não gosta que eu faça?
Ó, não mexe, mas para isso a gente precisa se conhecer. Porque se a gente não se conhecer, a gente não sabe avisar para o outro os gatilhos que a gente tem. Por isso que o autoconhecimento é importante. E ao mesmo tempo, a gente autoconhecendo os nossos gatilhos, a gente também vai buscando em paralelo mudar, vai buscando em paralelo consertar. Por quê? Porque é uma via de mão dupla. Porque também, se determinadas situações, se eu permaneço daquele jeito e falo assim, eu sou assim, eu nasci assim, você sempre assim, síndrome de Gabriela, daqui a pouco pessoas que gostam de mim já não convivem comigo mais. Porque vão preferir se afastar de mim, o que é muito natural. Então, eu preciso identificar onde estão as minhas fraquezas. Então, nós vamos voltar lá na humildade. A partir do momento que a gente identifica, tem que iniciar a mudança. A mudança, né? Paralelo a isso. Paralelo a isso. E não simplesmente se fazer de humilde. Sumiu a mãe. Não, assim... Não, eu não tô conseguindo explicar para vocês o que eu tô pensando. Você entendeu? Porque a gente às vezes deturpa as coisas. A gente acha que ser humilde não é reconhecer o nosso valor. E por quê? Porque me dói na hora que eu vejo uma pessoa com tanto... Eu olho assim, gente, mas tem tanta capacidade. Mas... Porque na verdade não é isso. Quando a gente não reconhece, não é humildade, é o orgulho disfarçado de menos-valia. É de menos-valia, exatamente. É o orgulho disfarçado de menos-valia. Como que a pessoa não consegue reconhecer que ela brilha tanto nisso aqui? Só que ela também quer brilhar na hora que o outro brilha. Eu não tenho que querer brilhar onde o outro brilha. Eu tenho que brilhar o meu. Porque cada um brilha num lugar. Cada um brilha numa situação. Então, tudo isso nós precisamos de nos conhecer. Para saber as nossas potencialidades, para saber reconhecer o que o outro tem de bom, para saber reconhecer as nossas fraquezas, para a gente poder saber colocar limite no outro, porque o outro precisa de limite, e também ter limite. Porque aí também nós não podemos ultrapassar o limite com o outro. Porque é uma via de mão dupla. Os relacionamentos. Né? Quantas horas aí, gente? 8h23. Quase na hora. Hã? Quase na hora. E aí, o que aconteceu? Vamos voltar para a parábola, que eu já perdi, já ficou só. Aí, estando ele ainda longe, seu pai viu, compadeceu-se, correu, lançou-se sobre o pescoço dele e beijou, repetidamente. Disse-lhe, filho, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Disse o pai para os seus servos, trazei para fora a principal estola, vestiu, dai um anel para sua mão e sandálias para os seus pés. Trazei o novilho cevado, sacrificai e nos deleitemos, comendo, porque este meu filho estava morto e reviveu. Olha como é que é forte isso aqui. Meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a deleitar-se. Ou seja, o pai, ele não estava preocupado com a ida do filho. Ele estava tão feliz pelo filho ter voltado, que ele não está querendo colocar na cara dele e falar assim, tá vendo? Eu te avisei. Tá vendo? Você não devia ir. Tá vendo? Você fez o que você... Ele não jogou na cara dele hora nenhuma. Ele só era comemoração. Aí remete às outras duas parábolas. Na hora que o pastor perdeu a ovelha, aquelas que estavam seguras, gente. Aquela que estava ali com ele, estava com ele. Ele tinha que buscar quem? A que se perdeu. A moeda que estava no bolso, estava no bolso. Ele tinha que procurar qual moeda? A que se perdeu. Então, é isso. Olha, errei, meu Deus. Deus não está aqui para poder jogar a mão, colocar o dedo na cara da gente e falar assim, ô pecador, pecador, pecador. Não, peraí meu filho, você errou. O que nós vamos fazer? Vamos realinhar isso aí?
Vamos nos reconectar. Volta para minha casa, volta para o meu carinho, para o meu aconchego, para minha proteção. Então as pessoas falam assim, Deus me abandonou. Deus não abandona ninguém, gente. Deus não abandona ninguém. Deus está no nosso DNA. Como que estando em nosso DNA ele vai nos abandonar? Não tem nem jeito. Mas nós nos desconectamos dele. Nós nos desconectamos dele. Eu encontrei com uma colega agora, nesse viagem que eu fiz, e a gente, meu colega de trabalho, a gente conversando, ela falou assim, nossa senhora, que a pessoa fala assim, acha que a gente é espírita, acha que nós vamos sentar aqui e que vai baixar um espírito na gente e que nós vamos dar o segredo da vida da pessoa para ela. Acha que é assim que funciona. Aí, que cargas d'água eu falei que eu sou espírita? Eu falo com todo mundo que eu sou espírita também, que eu sou espírita mesmo. O espiritismo está em mim, ele é filosofia da minha vida, ele não é religião para mim não, filosofia da minha vida. Aí, ela pegou e falou assim, nossa, eu tô precisando mesmo de uma pessoa igual você. Aí eu já venho, você tá achando que eu sou mãe de nada. Já tô precisando de uma pessoa como você. Eu falei, sim, é mesmo. Ela falou assim, é porque eu tô precisando tomar umas decisões da minha vida, não sei o que eu faço, eu preciso de uma orientação espiritual. Psicólogo. Gente, falei com ela. Falei assim, a primeira coisa é procurar uma psicóloga. Primeira coisa, procurar uma psicóloga para você trabalhar a sua ansiedade. E depois, você sabe o que você vai fazer? Se conectar com o seu anjo da guarda. Porque o seu anjo da guarda não te abandona hora nenhuma, ele tá aí do seu lado, você não tá vendo não? Aí ela fez assim, gente, é claro que tá. Deus tá com a gente o tempo inteiro. Se você médium vidente não, não sou médium vidente não. Deus tá com a gente o tempo inteiro. Olha, procura um psicólogo para cuidar da sua mente, porque mente sã, corpo são. E função de psicólogo é de psicólogo, psiquiatra é psiquiatra e todos vêm de Deus, porque é a manifestação de Deus na Terra. E você vai buscar as suas escolhas. E se conecte com seu anjo da guarda, se conecte com Deus. Por quê? Porque ele vai te incluir sim, vai, mas é entre vocês dois. Porque é entre nós e eles. É entre nós e eles. É assim que funciona, porque eles estão do nosso lado o tempo inteiro. O pai se regozija quando a gente volta, ele fica alegre. Aí, ele deu para ele veste, anel, sandália. Isso é muito importante naquela época. Por quê? Porque ele reconheceu ele como filho. Ele recebeu ele de volta como filho. Ele não recebeu ele de volta rebaixado, não. Ele não recebeu ele de volta como escravo, não. Ele recebeu ele como filho que ele era. O que ele é dele? Filho. Ele foi embora? Foi. Mas ele voltou, ele continua sendo o quê? Filho. Nós caímos, ficamos na sarjeta? Ficamos. Mas o que nós somos de Deus? Filho. Filho. Nós não perdemos o status de filho de Deus. Jesus falou isso com a gente. Que nós somos filhos dele. Aí o irmão mais velho, que foi com o qual eu me identifiquei, porque aí que foi a surpresa da minha pessoa. O seu filho mais velho, porém, estava no campo. Assim que chegou e se aproximou da casa, ouviu a música e danças. Convocando um dos servos, informa-se sobre o que seria isso. Ele lhe disse, teu irmão chegou e teu pai sacrificou o novilho cevado porque recuperou o saudável. Ele ficou irado e não queria entrar. Seu pai, porém, saindo, exortava. Em resposta, seu pai disse, eis que te sirvo há tantos anos e jamais te negligenciei um mandamento seu, e nunca me deste um cabrito para deleitar-me com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que devorou os seus recursos com prostitutas, sacrificastes para ele o novilho cevado. Que é o que a gente faz. Por quê? Porque aí vai eu, achando que eu sou toda certinha, toda santinha, e tenho o direito de achar que eu estou enquadrada na lei divina, de julgar o outro que desenquadrou do padrão que eu acho que ele deve ser enquadrado. Foi aí que Jesus pegou os fariseus. Porque Jesus não pegou os fariseus no filho pródigo não, minha gente. Porque os fariseus, eles não estavam na condição de filho pródigo não. Jesus pegou os fariseus no filho mais velho. Aí que é a grande sacada do mestre. Porque o filho mais velho é aquele que está na casa do pai, mas está lá no campo.
Porque não tem conexão nenhuma com o Pai. O fato da gente estar na casa do Pai não significa que nós estamos conectados com Ele. Jesus já falou, nem todos que disser Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então é isso que nós temos que tomar cuidado. Se nós estamos, num relacionamento íntimo com Deus. Não simplesmente falando dele da boca para fora. Aí Emmanuel disse o seguinte: o pai não esperou que o filho penitenciasse o rojo, não exigiu escusas, não solicitou justificativa e nem impôs condições de qualquer natureza para estender-lhe os braços. Apenas aguardou que o filho se levantasse e lhe desejasse o calor do coração. Aí eu falo com vocês, qual é o nosso papel que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para se observar, para se auto-observar, melhor dizendo. Não para observar o outro. É para nos auto-observar. Olha, como que está o meu relacionamento com Deus? Olha, como que eu estou conduzindo as minhas escolhas? Olha, como que eu estou fazendo? A escolha do outro é do outro. Ah, mas não tem a mais não, gente. Não tem a mais não, não tem ponderação não. Por isso que o símbolo da nossa casa é a mão estendida do Cristo. Por quê? Porque aqui vai entrar quem quiser entrar. Vai aqui escutar a palavra quem quiser escutar. E vai trabalhar quem tiver o coração para trabalhar. Você quer? Você vai trabalhar porque aqui tem serviço demais da conta. Você vai trabalhar. Porque nós não estamos em busca de gente perfeita, não. Nós não somos perfeitos. A gente está em busca de se autoconhecer e entender que aqui vai encontrar gente imperfeita. Vai encontrar gente que tem dia que não tá bem, que vai chegar, vai cumprimentar a murumbuda, que vai dar uma resposta. Vai! Não adianta falar assim, ai, nós vamos pra casa espírita, aqui todo mundo anja. Ninguém dá uma resposta em ninguém. Ah, mas a pessoa que dá uma resposta tem que observar. Aí é a parte dela. Mas você tem que observar também. Para você evitar de dar uma resposta, para você ser mais simpática. Beleza. Mas é cada um cuidando de si. Ah, mas fulano não muda. Pelo amor de Deus, cada um tem seu tempo. Faz a sua parte, por favor. Muda você. Você já mudou tudo? Você já melhorou tudo? Ah, porque eu não vou lá por causa de fulano. Gente, nós estamos aqui por causa de ninguém, não. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Por causa de Deus. Porque nós queremos nos conectar com Ele. O trabalho é para Ele. Quem tem que brilhar é Ele. Eu estava vendo um estudo do SEMA sexta-feira. Você viu? Da série psicológica, vi. Aí o Matheus falou uma coisa, falou assim, ó, já existe já existe o que brilha. Ele se chama Jesus. Ele brilha. Já existe o que brilha, que é Jesus. Nós estamos aqui para deixar Jesus brilhar. Nós estamos aqui por conta dele, para nos conectar com ele. A gente não tem que provar nada para ninguém. O conceito que os outros têm da gente é dos outros, não é nosso. Temos que preocupar com o conceito que nós temos dos outros. Aí é a nossa parte. Essa é a nossa parte. Então, nós vamos encerrar com... Aliás, não vamos encerrar com não. Nós vamos só ver o que o pai respondeu pro filho mais velho. Que somos nós, que estamos aqui. Porque nós estamos aqui. Nós estamos aqui, então nós somos o filho mais velho. Nós estamos na casa do pai, nós estamos no campo às vezes. Aí veio e falou assim, olha, filho, tu estás sempre comigo. E todas as coisas minhas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Nós vamos deleitar com cada um que entrar nessa porta, gente. Uhul, hein? Uhul mesmo. Uhul. Nós vamos deleitar com cada um que entrar nessa porta. É, ótimo. E as escolhas que cada um faz na sua vida cotidiana, infelizmente, cada um vai receber a responsabilidade disso. É a lei de causa e efeito, né? E para finalizar agora, nós vamos finalizar mesmo, que deu a hora. Para finalizar, me presta aqui, Milena. Presta atenção nessa música. A solidão vem e ela quer me destruir.
E o pânico me fala que eu não posso mais sorrir. Me sinto preso em mim mesmo. Não sei de onde veio todo esse medo. E a culpa quer me convencer de que isso vem de mim. Ou do pensamento de que não é fácil assim. Que eu devo sonhar menos, poupar os meus talentos. Mas isso não é o que o meu pai diz para mim. Eu ouço a voz de Deus. Eu ouço a voz de Deus. Eu ouço a voz de Deus. Eu ouço a voz de Deus e Deus fala para mim e nós vamos cantar. Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim e vai ser sempre assim. E vai ser sempre assim. Que nós sejamos fortes e corajosos. Que a gente não desanime hora nenhuma e que a gente não tema, porque Deus está escondido em nós. Que assim seja, graças a Deus. Joinha também. Então, nesse momento, nós vamos pedir que a espiritualidade superior aplique um passe naqueles que estão nos acompanhando online, agora ou depois, para que Jesus possa se fazer presente nos lares de cada um que está em casa nesse momento ouvindo essa palestra, e que aqueles que colocaram água possam ter suas águas magnetizadas para que elas possam servir de remédio. Agradecemos a palestra de hoje, agradecemos todas as intuições e inspirações da espiritualidade, agradecemos todas as proteções que são dadas a essa casa, aos membros, aqueles que vêm nos visitar, e pedimos que continue assim e que Jesus nos acompanhe até os nossos lares. Que assim seja. Graças a Deus. Quem que são os pacientes? Eu.